O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Naya que vai chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele aborda ela e pergunta se ela tá bem e qual o seu nome. E ela responde que ela está bem, mas não aperta a mão dele e deixa Naya no vácuo. Em seguida, Naya pergunta por que ela está agindo assim com ele. Ela fala que é porque ela não o conhece. Ele então fala que ela poderia pelo menos apertar sua mão, porém ela fala que é melhor não. Naya então caminha até sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. A mulher vem atrás dele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. Em seguida, Naya pergunta por que agora ela quis apertar sua mão. Ela responde que agora quer conhecê-lo melhor. O youtuber fala que ela disse que tinha namorado e diz a ela que ele não quer atrapalhar o seu relacionamento. Ela responde que não tem namorado e disse aquilo pra ele porque estava com muita pressa. Em seguida, ele fala que vai tirar uma foto para ela do lado da sua Lamborghini. Ela fica toda felizinha e pede para ele caprichar na foto. O youtuber tira a foto para ela e fala que ficou perfeita.
A seguir, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles darem uma volta. Ela entra na Lamborghini achando que achou seu príncipe encantado e vamos ver o que isso vai dar. Papo vai, papo vem e Nair fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada e pergunta se ela namoraria com ele. Ela responde que aceita ser sua namorada, mas ele teria que bancar os gostos dela. Nair fala que está tudo bem. Em seguida, ele chama ela para descer do carro e fala que quer que ela dê uma voltinha para ele lá fora do carro. Ela desce do carro e faz do jeito que ele disse e dá um 360. O YouTube então elogia ela e fala que ela tem um corpo muito lindo. Então, Nair chama ela para entrar no carro novamente. Porém, dessa vez ele tranca a porta do carro e não deixa ela entrar. E depois de alguns segundos, ele acelera sua gloriosa Lamborghini e diz para ela tchau tchau, garimpeira de ouro. E ela acaba ficando ali sozinha. O vídeo começa com Nair abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Nair. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Nair então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda a garota e fala que ela parece estar bem e fala que achou ela muito linda. Ela responde que está indo embora para casa e não quer ser incomodada. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela sai andando e o ignora. Então ele caminha até a sua Lamborghini e na hora que a garota vê a máquina do youtuber, é aí
aí que o interesse acontece. A mulher, que já vem na mesma hora pegando na mão dele e se apresenta para ele. Ele então pede para ela dar uma voltinha. Em seguida, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito. Então, ele pergunta se ela é daqui e ela responde que não, que ela é de Seattle. Ela fala que gostou muito do carro dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele no início. Então, o youtuber fala que se mudou pra cá e está tentando encontrar uma lista de lugares que sejam bons para ir e pergunta pra ela se ela tem algum lugar que ela conhece. Ela responde que tem um shopping muito bom aqui perto. Ele pergunta se ela quer comprar alguma coisa e ela fala que sim, que quer fazer compras. Nate então fala que ele está com fome e que gostaria de comer alguma coisa. Ela fala para ele que lá também tem restaurante e deixa claro o interesse de ir para o shopping para ele comprar coisas para ela. Então, depois de combinarem de sair, ele fala para ela entrar no carro. A garota não perde tempo e entra na máquina do Nate, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que vai acontecer. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está bem solteira. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele e saiu andando. Ela fala que achou que ele seria só mais um cara normal tentando dar cantada nela, mas que viu que ele é diferente. O youtuber pergunta diferente como? E ela responde que ele é um cara bem sucedido e tem um belo carro. Papo vai, papo vem, e ele fala pra ela que não vai rolar deles irem pro shopping, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala que não quer sair com mulher interesseira e pede ela pra descer do carro. A garota desce do carro sem falar nada e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota no carro e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que está com seu carro ali e que a sua gasolina acabou e pergunta se ela não pode arrumar alguns dólares para ele colocar gasolina no seu carro. A mulher fala que não tem dinheiro para dar para ele e pergunta como que ele sai de casa sem ter dinheiro para colocar gasolina. O YouTube então explica que na verdade ele inventou isso tudo e só queria falar com ela, porque achou ela muito atraente e pergunta para ela se ela tem namorado ou algum homem. Em seguida, ela responde que tem namorado e ele tenta pegar o número dela, porém ela fala que ele está incomodando e manda ele ir embora. O YouTube então vai em direção ao seu glorioso Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher vê que está fazendo burrada e na mesma hora vai atrás dele perguntando o seu nome e se apresenta para ele. Então ele pergunta se ela já andou em um carro igual ao dele e ela responde que não, mas gostaria de dar uma volta. Então ele fala para ela entrar no carro com ele e já nem parece mais que ela tem um namorado. Dentro do carro, ele pergunta qual é o homem certo para ela. Ela responde que com certeza é ele e ele pergunta por quê. E ela responde que é por causa que ele tem um Corvette e parece ser um homem bem sucedido.
Depois deles descerem do carro, o youtuber fala que vai tirar algumas fotos dela junto com o carro porque elas vão ficar muito boas. Ela concorda e ele tira as fotos para ela. Em seguida, ele pede para ela passar o número para ele, e quando ela fala o telefone para ele, na hora de salvar, ele fala que vai salvar o nome dela como garimpeira de ouro. A mulher sai toda sem graça e vai embora sem dizer uma palavra, e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o Nate tentando chavecar essa morena. Ele pergunta como ela está e fala que se chama Nate e tenta se apresentar, mas a mulher sai andando e não pega na mão dele. Então ele pede para falar com ela apenas 2 minutos. Em seguida ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que não.
Então ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, mas também não está procurando namorado. O YouTube insiste em falar com ela, mas acaba sendo rejeitado. Então ele vai pro plano B e caminha até a sua BMW i8. E na hora que a garota vê a máquina do Nate, é aí que a mágica acontece. Ela na mesma hora volta e vem correndo para falar com ele. Então ela vem perguntando o que ele quer fazer. O Nate responde que ele está indo encontrar comida. Ela fala que ele poderia convidá-la para ir almoçar com ela. Mas o Nate fala que ele estava tentando fazer isso, mas ela não deu bola para ele. Ela pede desculpas e fala que agora ele tem a atenção dela. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez ela passa o número para ele sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele não perde tempo e chama ela para entrar na BMW i8 com ele, para eles conversarem lá dentro. E é claro, a mulher aceita e entra com ele no carro, achando que vai se dar bem com o Nate. E vamos ver o que isso vai dar. Depois de alguns minutos de conversa, chega ninguém menos do que o Nia Price e começa a brigar com o Nate e fala porque até agora ele não devolveu o carro dele e manda ele sair do carro. E fala para ele tirar as correntes e o sapato que ele está usando, que é dele. E cumprimenta a garota e fala que ela pode ficar no carro e que ele achou ela muito linda. O Nate então, dando uma de pobre coitado, bate no vidro do carro e pergunta à garota se ela ainda não vai mais querer sair com ele e conhecê-lo melhor. Porém, a mulher fala que não quer mais nada com ele e não gosta de homens mentirosos. Então o Nate finge que vai embora. Então o Nate volta e dessa vez o Nia Price fala que a mulher foi muito interesseira e que ela acabou de cair num teste e que ela não passou e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. A mulher desce do carro achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo Nia. E em seguida, o Nate entra no carro junto com Nia Price e os dois falam que a mulher foi muito interesseira. O vídeo começa com Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela. A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kyle não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham.
O YouTube então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O YouTube pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o YouTube fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O YouTuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kyle. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O YouTuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nai abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em
seguida, eles aceitam fora e caminham até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTuber pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O YouTube pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do YouTuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante.
Então ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Iniciamos o vídeo com o YouTube chegando acelerando seu Corvette em frente a uma praça para chamar a atenção da garota. Ele caminha até ela perguntando como ela vai e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode sentar e ela fala que sim. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo na praça e ela fala que está esperando uma amiga para irem fazer compras. Diante disso, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que talvez. Então, ele pergunta para ela se eles podem trocar telefones e mais tarde ele pode pegar ela no seu carro para poderem sair juntos. Então, a mulher aceita sair com ele e diante disso ele chama ela para ver seu carro de perto e eles vão caminhando até o Corvette C8. Ele pergunta o que ela achou do carro e ela fala que gostou muito e pergunta se pode dirigir e além disso ela também pergunta se pode se sentar no carro. O YouTube responde que sim e abre a porta para ela entrar. Em seguida, ele fala que vai mostrar para ela o ronco do motor e pede para ela ir lá atrás e escutar o barulho da máquina. Nessa hora, chega o outro YouTube já conhecido aqui no canal, o Blue Ice, e começa a perguntar por que ele ainda não devolveu o seu carro e pergunta o que ele está fazendo. O rapaz fala que ia devolver o carro, mas parou para conversar com a mulher. A mulher pergunta se o carro não era dele. Blue Ice começa a rir e fala que o carro é dele. O rapaz fala que só queria impressionar a garota porque achou que não ia ter chance com ela sem o carro. Então, o YouTube Blue Ice começa a chamar a moça para sair com ele, mas o rapaz fala que ela já vai sair com ele. Então, Blue Ice empurra o cara e fala que não está falando com ele e que nunca mais ele vai pegar o carro dele de novo. Depois da mulher falar que não vai com ele, ele entra no carro e sai acelerando. A mulher chama ele até o seu carro e fala que ele não precisava ter mentido. O YouTube pede desculpas e explica para ela que isso é um teste para pegar a garimpeira de ouro e que ela não foi interesseira e que passou no teste. Além disso, ele mostra para ela que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube e fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas duas garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e vê Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos.
Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram num carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as duas de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar, e que os três vão se acabar de tanto se divertirem. Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos para o próximo vídeo. Começamos o nosso top 1 com o youtuber Nair Price, que aborda essa belíssima mulher. Ele já chega se apresentando, pegando na mão da garota. Ele fala que viu ela e achou ela muito linda e teve que vir falar com ela. A mulher simpática agradece o elogio. Então ele se apresenta e começa um papo descontraído com a garota. Ele fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Além disso, ele fala que achou ela muito atraente e que gostou dela assim que a viu. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim, que tem namorado. O youtuber fala que é uma pena, mas que eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela faça amizade com homens e fala que só está conversando com ele para não ser mal educada. O youtuber fala que tem uma condição financeira espetacular e que pode levá-la para fazer compras sempre quando ela quiser e dá uma vida de luxo para ela. Mas, como já é esperado, a garota não acredita e fala para ele não insistir com ela. Então, ele fala que só vai perguntar a última vez e que não vai mais incomodá-la, e pergunta se ele pode pegar o número dela. Ela, sem paciência, fala que já falou que tem namorado e que ele está incomodando ela. Então, vendo que ele não vai ter sucesso algum com a garota, ele se levanta e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o indivíduo está de nave, ela não resiste à Lamborghini e se levanta e vai atrás dele para falar com ele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim, e na sequência ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O youtuber responde que sim e pergunta sobre o namorado dela. Ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela fala que se ele quiser, eles podem ir para a casa dele, que ela quer conhecer melhor a casa dele. Então, o youtuber fala que eles podem ir para a casa dele para ficarem mais à vontade, porque ele gostou muito dela. E sem pensar muito, depois da mágica feita, a mulher aceita o convite e entra na Lamborghini.
Mas é nessa hora que ele começa a questionar como ela tem coragem de entrar num carro de um desconhecido e ainda querer trair o seu namorado. Ele fala que ela deveria ter vergonha das suas atitudes porque ela merece ser esculachada porque ela é uma interesseira. Ele fala que não sai com interesseira e manda ela descer do carro. Ela insiste em ficar no carro e fala para ele pensar melhor na ótima tarde que ele vai ter com ela. Então ele desce do carro, dá a volta e manda ela sair do carro de novo. Ela desce indignada e enfia a mão na fuça do youtuber e sai xingando ele. E ela ainda tenta correr atrás dele, mas acaba se dando mal. E antes de ir pro top 2, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do YouTuber. O youtuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro. Mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e fala que ela tá linda demais e pergunta qual o seu nome. Ela então fala que se chama Daiane. Joel pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. A garota responde que ela não quer dor de cabeça agora. Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos, mas a mulher mente para ele e fala que não tem Instagram. Então ela fala que está com pressa e tem que ir embora. Joel pede para falar com ela só alguns minutos e pergunta se não pode pegar o número dela,
mas a garota fala que sem chance. Então Joel fala que eles se encontram por aí e a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. A mulher já demonstra interesse e vai atrás de Joel. Então ela pergunta se o carro é dele. Joel fala que sim e diz a ela que esse é um dos seus carros. Então ela fica curiosa e pergunta com o que ele trabalha. Joel fala que trabalha com várias coisas e chama ela para entrar no carro para ver como é confortável. Então ele fala que não pode dizer com que ele trabalha, que se ele contar ela teria que ser sua namorada. Então a garota fala que achou ele bem charmoso e que ele tem chances com ela. Joel então pergunta se ela bebe e fala que ela pode ir com ele para sua cobertura aqui no centro da cidade porque lá tem muita bebida. A garota fala que bebe sim, então ele chama ela para entrar no carro para eles irem para a casa dele. Dentro do carro, Joel pergunta por que ela não queria dar atenção para ele e por que ela mentiu que não tinha Instagram. Ela fala que os homens sempre chegam nela e ela fica muito tímida e fala que por isso ela não queria falar com ele. Joel então fala que ela podia ter dito que tinha namorado. Ela fala que realmente não tem e não quis falar mentira. Então, nessa hora, Joel fala que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira e fala para ela descer do carro porque ele não vai mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada por Joel. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa, e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber.
Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nae. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nae fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com London que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda moça, fala seu nome e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Malícia e London fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da cidade, mas que não pode falar agora porque ela está com muita pressa. London então dá em cima dela e convida ela para sair hoje com ele ou quem sabe outro dia. Ela responde que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ele perder o seu tempo. London então fala que tudo bem e abre a porta do Corvette e não demora muito para a mulher demonstrar interesse no carro de London. Em seguida, ela vem perguntando se o carro é realmente dele. London fala que sim e pergunta por que ela voltou. Ela pede desculpas e fala que não queria ser grosseira com ele.
London então fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ela perder o seu tempo. Ela responde que achou que ele era um cara comum, mas que viu que ele faz sim o tipo dela porque ele é um cara bem-sucedido. London então fala que ele está querendo almoçar agora porque ele está com muita fome e pergunta se ela aceita vir almoçar com ele. A garota aceita seu convite e entra no Corvette com London, achando que encontrou seu príncipe encantado. E vamos ver se o London vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Ele então fala que só fez um elogio e não disse nada demais. Ela então fala que isso agora é passado e o que importa é que ela quer conhecê-lo melhor. Papo vai, papo vem e o YouTube pergunta se ela está solteira ou se ela tem algum lance agora. Ela responde que não, que ela está bem solteira e fala que está na pista para se misturar. Nesse momento, a mulher começa a ficar falando várias vezes que o London tem dinheiro e quer ir ao shopping para fazer compras. Mas o London acha ruim e a questiona dizendo que ele ainda não tem nada com ela. Mas a mulher acha ruim e fala que ele tem muito dinheiro. London então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não vai pagar nada para ela. E manda ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTube. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.